Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda a glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor à paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal. Entre com muita alegria no coração para receber a palavra aí. Deixe o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva aí para abençoar o canal. Vamos no ID do Senhor, todos os dias juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Juntos somos mais fortes em nome do Senhor Jesus e sagrado coração de Deus. Quando nós andamos juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Porque Pai, Filho e Espírito Santo andam assim, unidos, e nós temos que aprender com esse legado que Ele deixou para conosco em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A serva do Senhor já apresentou suas orações, suas petições, já convidou o Senhor como nosso convidado especial, já está preparada aqui a serva para trazer a palavra em nome do Senhor Jesus. E quem vai colocar as palavras na minha boca é o Senhor, como Ele fez com Jeremias. Ele colocou as palavras na boca de Jeremias. Eu tenho essa promessa que Ele vai colocar as palavras na minha boca, porque nada sei, Ele que me ensina todos os dias. E eu estou aqui para aprender cada dia mais um pouquinho com a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos aí orar ao Pai Nosso para começar em nome do Senhor Jesus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra, vamos se preparar, não deixe ninguém tirar seu foco não, porque a palavra vai falar ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Às vezes você começa a palavra aqui, o refrão da palavra, e você fala, não vai falar comigo. A palavra fala conosco todos os dias. Se você prestar atenção, a palavra vai falar com você, porque jamais Deus vai trazer uma palavra ao coração dos meus irmãos que Ele não venha falar conosco. Deus fala conosco através da palavra. Se você prestar atenção, não deixar ninguém tirar seu foco, assistir a palavra todinha, você vai pegar um versículo aí que fala assim, meu Deus está falando comigo esta palavra, Deus está falando comigo. Através desta palavra, em nome do Senhor Jesus, você toma posse e você fica meditando em nome do Senhor Jesus e Deus proverá na sua vida. Amém? Glória a Deus, vamos andar assim na fé, na esperança, que a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor, ela nos ensina, nos exorta para nós prosseguir neste mundão aí. E se nós não tiver direcionado na palavra do Senhor, a gente não vai conseguir, porque a palavra do Senhor, ela ensina-nos e defende, a nos defender. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, e como nós temos que andar na face da terra. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos aí para a palavra, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos para Isaías, capítulo 58, versículo 1. E o refrão da palavra fala assim: uma voz profética para o nosso tempo. Olha, é para hoje, é para esse tempo que nós estamos em nome do Senhor Jesus. Olha como que o Senhor manda a palavra na hora certinha que nós precisamos. Uma palavra, uma voz profética para o nosso tempo. Então, o Senhor vai falar conosco esta noite, este dia, que eu não sei que hora que você vai assistir essa palavra, ouvir. Que seja de dia, que seja de noite, que ela venha te abençoar em nome do Senhor Jesus a todos nós, amém? Então nós vamos para Isaías capítulo 58, versículo 1. Versículo 1 vai falar assim: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O versículo 1 vai falar assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Olha, te levanta como voz de trombeta. É forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Vamos prestar atenção? Que Deus me dê graça, que a palavra é bem grande, em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Deus ordena ao profeta que erga a sua voz como trombeta para denunciar o pecado do seu povo. Olha, é forte, é para esses tempos de hoje, hein, meus irmãos? O Senhor já está batendo nas portas aí. E o Senhor está trazendo. O Senhor nunca fará alguma coisa que não avisa antes, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos repetir para os meus irmãos entender. Deus ordena ao profeta que erga a sua voz como trombeta para denunciar o pecado do seu povo. A Igreja de Cristo é a voz profética de Deus na terra para denunciar o pecado do mundo e programar uma mensagem de arrependimento para o povo. A voz é um dos mais importantes fenômenos da comunicação humana. Por meio dela, manifestamos nossos pensamentos, intenções e emoções. Com a voz nos comunicamos e nos conectamos com todos ao nosso redor. E no nosso caso religioso, usamos a nossa voz para glorificar a Deus e programar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Deus quer nos levantar como uma voz profética para o nosso tempo. Glória a Deus, aleluia. Vejamos para frente em nome do Senhor Jesus, o que o Senhor vai falar, continuar falando conosco em nome do Senhor Jesus. O Senhor aqui está falando para nós se levantar como voz profética em nome do Senhor Jesus. Falar da palavra dele. A palavra dele na Bíblia já é uma profecia em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Diversas leis são criadas para tentar calar a voz das pessoas. Lei do silêncio, lei da mordaças e etc. Entretanto, Deus ordenou ao profeta Isaías dizendo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em cada período da história, Deus sempre levantou uma voz profética. Em primeiro Salmo, capítulo 3, versículo 1 até o 21, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o 21, numa época em que a palavra de Deus era e as visões não eram frequentes. Deus levantou Samuel como uma voz profética para aquele tempo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Aleluia. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o 24, Deus levantou Elias como uma voz profética para denunciar o pecado de Israel e frear o culto
e frear o culto a Baal, promovido por Jezabel nos dias de rei Acabe. Vou repetir para os meus irmãos entender. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o 24. Deus levantou Elias como uma voz profética para denunciar o pecado de Israel e ferir o culto a Baal, promovido por Jezabel, nos dias do rei Acabe. Forte, né, meus irmãos? Em Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8, Deus levantou Isaías como uma voz profética para programar ao mundo o nascimento de Emanuel, o menino maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz e o sofrimento glorioso do Messias. Aleluia, glória a Deus, forte. Vou repetir esse aqui. Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8. Deus levantou Isaías como uma voz profética para programar ao mundo o nascimento do Emanuel, o menino maravilhoso, o Deus forte, o Deus da eternidade, o príncipe da paz e o sofrimento glorioso do Messias. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein, meus irmãos? Em Isaías capítulo 40, versículo 3, o profeta Isaías escreve: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Olha, forte, eu vou repetir esse versículo. Aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 3. O profeta Isaías escreve: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra, hein, meus irmãos? Aleluia. Em Jeremias capítulo 4, versículo 5, Deus levantou Jeremias como uma voz profética para as nações e ordenou tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz. É para nós se levantar, meus irmãos, nessas épocas aí, para nós gritar e levantar como voz profética aí, em nome do Senhor Jesus, para falar da palavra de Deus sobre os pecados do povo, o povo se redimir, arrumar os seus caminhos tortuosos. E é isso que o Senhor está falando para conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. É tempo, o Senhor já está nas portas batendo, as coisas que estão escritas na Bíblia já estão acontecendo, e o Senhor está pedindo para o seu povo se levantar com a voz profética para anunciar o povo. Glória a Deus, é isso que eu estou fazendo aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos tomar posse, vamos assistir sem parar em nome do Senhor Jesus. Assista a palavra toda, ouça a palavra toda. Não deixe pela metade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Vou repetir Jeremias. Jeremias capítulo 4, versículo 5. Deus levantou Jeremias como uma voz profética para as nações e ordenou: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, anunciar. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Deus levantou Ezequiel como uma voz profética para denunciar o pecado dos filhos de Israel, dizendo: eles que ouça, que deixe de ouvir, porque eles são casas rebeldes. Repetindo,
Forte, hein? Olha aí, presta atenção. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Deus levantou Ezequiel como uma voz profética para denunciar o pecado dos filhos de Israel, dizendo: eles que ouça, que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Não há saber que esteve no meio deles um profeta. Olha aí, forte. Deus mandou avisar. Há no meio deles um profeta. Se eles não ouvir, que ouça ou que não ouça. Mas houve no meio deles um profeta. Se pecou, se não se redimiu, se não arrumou seus caminhos, porque não deu ouvido à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Mas o Senhor avisou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Em Joel capítulo 2, versículo 1, Deus levanta Joel como uma voz profética para anunciar o dia do Senhor, dizendo: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbei-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Olha aí, essa palavra é forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Olha como o Senhor, ele o ama, nos ama. Ele avisa antes que venha a tempestade, o vento, aí, para nos derrubar. Ele avisa. Vamos lá, vamos avisar o povo. Eu te levantei como profeta. E está falando aqui que ele levantou. Ele levantou a mim e a você. Se você tem um chamado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para avisar o povo aí que é necessário para esses dias de hoje, em nome de Jesus. Amém? Repetindo Joel. Joel capítulo 2, versículo 1. Deus levantou Joel como uma voz profética para anunciar o dia do Senhor, dizendo: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbei-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. É para avisar. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Depois não vai falar que nem, não vai fazer que nem as 10 virgens. 10 entrou e 10 não entrou, não se preparou, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Amós capítulo 7, versículo 15. Deus levantou Amós do meio do gado como uma voz profética para o seu povo, dizendo: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Olha aí, forte, né? Aleluia, aleluia. Em Mateus capítulo 3, versículo 3, Deus levantou João Batista. Deus levanta João Batista como uma voz profética para preparar o caminho do Senhor e o mesmo ecoar a sua voz no deserto da Judeia, dizendo: porque este é o anunciador pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha aí, é forte esta palavra, hein, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Repetindo, Mateus capítulo 3, versículo 3. Deus levantou João Batista como uma voz profética para preparar o caminho do Senhor e o mesmo ecoar a sua voz no deserto da Judeia, dizendo: porque este é o anunciador pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É, para os dias de hoje. A palavra está vindo aqui, ó, para nós levantar a voz e falar ao povo: o Senhor está chegando, o Senhor está voltando, se prepara, arruma teus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão. A conclusão
aqui é o que foi lido na palavra, em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a própria voz de Deus na terra. A igreja é a voz que programa o evangelho de Deus neste mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Leis e mais leis são criadas para tentar calar a voz profética na terra. Porém, Jesus respondeu aos fariseus que queriam calar a voz dos seus adoradores, dizendo: digo vós que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas capítulo 19, versículo 40. Ninguém vai conseguir calar a voz profética da igreja na terra. Glória a Deus, aleluia, até aqui. É forte, hein, meus irmãos? Quem vai calar a boca daqueles que o Senhor levantou? Você não é louco de fazer isso. O que Deus prepara, levanta, exorta, o homem não tem poder de anular. Como é que fala? O homem não tem poder de anular. Ele não tem esse poder. Glória a Deus, aleluia. Se você foi levantada na obra do Senhor e o homem quer te desviar desta obra, ou a mulher, ela está indo contra a palavra de Deus, porque nós não podemos fazer isso. Eu não posso impedir você de fazer sua obra, o seu ministério que Deus colocou nas suas mãos. Então vamos ver os seus conceitos aí, aqueles que estão proibindo seus maridos, aqueles que estão proibindo as suas esposas, aqueles que estão proibindo seus filhos de fazer a obra do Senhor. O Senhor levantou e eles não acreditam na obra, não creem e proíbe fazer a obra, e aí ele vai se ver com o Senhor, porque jamais nós podemos fazer isso, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Quando Deus nos dá um ministério, nós temos que prosseguir, porque senão nós vamos pagar um preço, em nome do Senhor Jesus. E para cada um Deus dá um ministério, para cada um Deus levanta para algo, para cada um Deus dá uma obra. Não é a obra para você fazer a minha obra. Não, a obra que o Senhor me deu, o dom que o Senhor me deu é meu. O dom que o Senhor dá para você é para você. O dom que o Senhor dá para o irmão ali é o dom dele. Para cada um o Senhor levanta para algo, para servir a Ele em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar por essa pessoa que Deus deu o dom, vamos ajudar em oração, não vamos falar, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu conheço muitas pessoas, muitas mesmo, que quando o Deus dá uma obra, o esposo não deixa a pessoa, proíbe de fazer a obra, fica prendendo a pessoa, ou a esposa fica prendendo a pessoa de fazer a obra que Deus colocou nas mãos dele. E nós vamos pagar um preço muito grande quem faz isso em nome do Senhor Jesus. Mas Deus, Ele é perfeito e Ele vê tudo, meus irmãos. Em nome de Jesus. Então o Senhor aqui está nos falando para nós abrir a nossa boca. Ele levantou como profeta, Ele levantou Isaías, Ele levantou aqui milhares de pessoas que Ele deu o nome. E Ele levantou a mim também, e eu estou fazendo a minha parte. Eu estou trazendo a palavra em aviso, porque o Senhor avisa antes. Ele está pedindo para o seu povo se levantar, gritar, falar, levantar a voz de trombeta, para anunciar ao povo que Ele está voltando, Ele está batendo nas portas, os tempos estão findando, e nós temos que arrumar os nossos caminhos, as nossas veredas, se preparar para a volta do Senhor. Não ficar de braços cruzados, não ficar como se nada tivesse acontecendo na face da terra. Todos nós sabemos o que está acontecendo na face da terra, e tudo isso que está acontecendo está escrito aqui, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está mandando um alerta. Glória a Deus, aleluia. Você toma posse em nome do Senhor Jesus? Vamos tomar posse, não vamos colocar as palavras para trás não, porque senão nós vamos fazer que nem as 10 20. 5 entra, milhões e milhões entra, e milhões fica aí, em nome do Senhor Jesus. Deus vai falar naquele dia: eu nem te conheço, você rejeitou Jesus, você rejeitou a palavra, você nunca colocou a palavra como prioridade na sua vida. O que Deus falou para você, você não obedeceu, Abba Pai.
E o Senhor não gosta de filho rebelde. Amém, meus irmãos? Então, venha para Jesus enquanto é tempo. Você que saiu da presença do Senhor, venha. Você que não entregou, que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, confesse em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor quer que você abra a sua boca e você reconheça. E se arrependa dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. E você vai ali no cantinho, se você quiser confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, você vai ali e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, eis-me aqui, escreve meu nome no livro da vida e salva mim, minha casa e minha família em nome do Senhor Jesus. E ande na palavra do Senhor, que você vai andar na direção certa e não tem como dar errado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, vamos glorificar o santo nome do Senhor, por esta palavra linda e maravilhosa, nos ensinando, nos exortando para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar, Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de enviar essa palavra a outras pessoas. É necessário.